Olá pessoal, no primeiro vídeo eu compartilhei com vocês uma breve introdução da transformação digital dentro do setor da logística. E agora nesse vídeo eu quero trazer quais são os desafios que organizações encontram na implementação desse processo, certo? E eu quero começar aqui falando sobre um problema em comum na maioria das organizações, né? Que a transformação digital pode impactar diretamente nesses quesitos aqui. Começando ali pela parte de escalabilidade e flexibilidade. Então a gente sabe que hoje, se você tem uma operação logística, você começa um novo cliente, ganha um novo contrato, alguma coisa nesse sentido, aumenta o número de rotas. Para você conseguir atender essa operação, você tem que pegar a sua equipe atual e duplicar ela. Basicamente fazer isso. Então você precisa contratar novas pessoas, você precisa contratar novos analistas, gestores, enfim, para começar a fazer essa nova operação. Então o fator de escalabilidade é o quê? Você conseguir dar à tua equipe atual uma produtividade melhor, né? Fazendo ela conseguir absorver mais demanda. Então, por exemplo, assim, um analista que hoje programa 10 rotas, por exemplo, ou cuida de um pool de veículos aí de 50 frotas, por exemplo, e faz a programação de um determinado cliente. Hoje, esse analista fica dedicado o dia inteiro, mas como que a gente consegue possibilitar ele de atender, em vez de 50, atender 1.000, por exemplo? Então, é um dos impactos da transformação digital que ela consegue te auxiliar nesse processo. A segunda parte é a parte de eficiência e custos operacionais. Essa é talvez a que mais importe, né? Porque todos sabemos que principalmente dentro do transporte, de armazéns, enfim, a margem de lucro ela é muito apertada. Então, às vezes, chegando aí, constando ali o índice dos maiores e melhores transportadores, enfim, você pode ver que a média fica ali 2 a 4%. Então, é uma margem bem apertada mesmo. E qualquer custo adicional por erro, por falta de automação dentro dos processos, é, processos manuais, enfim, pode causar totalmente o derretimento dessa margem. Então, a transformação digital também vem para ajudar isso, porque lembra que eu disse lá no primeiro vídeo, é tudo sobre retorno sobre investimento, então sobre o ROI. Então, você conseguir eficiência no processo, conseguir melhorar esses indicadores, com certeza lá no final você vai ter uma margem melhor também. E o último ponto que eu trago aqui, um tópico especial, é sobre a parte de que atende o cliente, né? Satisfação do cliente, que é a parte de rastreamento e visibilidade ali. Então, como que isso pode impactar negativamente o seu negócio? Então, limitações no rastreamento de cargas, por exemplo, dar informação para o seu cliente. Grandes players no mercado hoje já possuem sistemas que conseguem fazer de uma maneira efetiva todo o rastreamento da cadeia, enfim. Mas a realidade no mercado não é essa, né? Transportadores menores, médios e pequenos não têm essa capacidade, não tem um software ou algo que consiga fazer isso. Então, muitas vezes, depende do WhatsApp, ligação com o motorista, o cliente te pergunta onde a carga está, você tem que ligar, enfim. Então, ainda existe uma grande parcela no mercado que esse rastreamento da carga, saber onde a carga está, não é muito eficaz. E um plus aqui é como esse rastreamento é feito, né? Muitas vezes, até um ponto importante, que esse rastreamento é feito, estou rastreando o veículo e nunca estou rastreando o pedido, né? São coisas bem diferentes aí. E outro ponto é o impacto, que a falta de dados, né? Como eu não tenho esse processo, ele é todo humano com humano, então ligação para motorista, ligação para o cliente, enfim, não tenho dados sobre isso. Isso impacta o meu negócio na hora de tomar decisões. Novamente, a gente volta sempre na tomar uma decisão na base do feeling, sem ter o dado comprovado, sem ter um indicador sobre isso, sem eu conseguir provar a minha hipótese na hora de tomar uma decisão. Isso pode impactar a organização inteira, porque decisões estratégicas são tomadas para anos. Então, imagine você tomar uma decisão sem ter dados para isso, né? É muito grave e a gente pode errar feio na decisão estratégica da empresa. E o próximo slide aqui eu quero trazer um pouco do desafio do dia a dia. Esse aqui é mais para quem executa a coisa mesmo. Então, ali no primeiro slide eu trouxe uma abordagem mais estratégica, nível organizacional, e agora eu quero trazer uma abordagem mais tática, operacional mesmo, quem faz acontecer o dia a dia. Tem uma síndrome que eu observei recentemente, que é a síndrome a ilusão da ocupação constante. O que seria isso? Muitas vezes, analistas, assistentes, enfim, confundem a o trabalho intenso, hora extras, essas coisas, com produtividade. E não é.
Porque muitas vezes você pode estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo, ou executando uma tarefa que demora o dia inteiro para ser executada, mas essa tarefa ela não é efetiva. Quando você olha numa visão mais estratégica, por que aquela pessoa está fazendo aquilo? Ou você mesmo, por que eu estou fazendo aquilo? Em nenhum momento se questiona. Então a transformação digital também é sobre isso, é sobre questionar o que é feito, questionar a maneira que é feito, qual o resultado que aquilo vai trazer, qual o valor que aquilo vai trazer. Então é sobre isso a transformação digital no dia a dia. E por último, eu quero compartilhar aqui entrando na parte do limites sem a digitalização, né? O que isso quer dizer? Então, o que eu não consigo alcançar, né? O que eu nunca vou conseguir alcançar sem ter uma digitalização de processo, sem eu passar por uma transformação digital? É o que? Incapacidade de previsão de demanda. Então, por exemplo, como que eu sei, numa época sazonal, quanto que eu vou vender? Isso serve muito para a indústria, ou até mesmo para armazém, quanto que eu vou receber, qual que é o período do mês que eu preciso contratar outros funcionários temporários, enfim, você não consegue ter uma previsão, fica muito reativo ao mercado, você não se torna proativo, eu consigo me preparar, ser mais eficiente para isso. Consequentemente, isso impacta onde? Na tua margem de lucro. Pense sempre nisso. Planejamento ineficiente, como que eu planejo uma melhor carga, como que ela deve ser distribuída, qual que deve ser a posição dela dentro do caminhão, qual que é a rota que o motorista deve seguir, qual que é o melhor veículo para atender, será que aquele veículo que está saindo de Ponta Grossa lá para atender essa carga aqui em Curitiba é o melhor? Não sabemos. Segurança e conformidade, como que eu planejo os pontos de parada desse veículo, como que eu monitoro esse veículo, documentação e erros de faturamento, isso é uma coisa que também impacta bastante. Por exemplo, se um produto foi planejado de maneira errada, se um documento foi emitido, um CTE, por exemplo, uma transportadora emitiu um CTE errado, com valor errado, com informações faltando, sem informações de nota, enfim, se passou o prazo de cancelamento, você não consegue mais cancelar, enfim, você vai ter uma série de dor de cabeça para conseguir corrigir esse documento. Parte de rastreabilidade e visibilidade, novamente, sempre atender o cliente. O cliente lá na ponta, ele quer saber, a única coisa que ele quer saber é onde está minha carga. Ele não quer saber onde está teu veículo, ele não quer saber nada, onde está minha carga. E a gente, com a transformação digital, a gente consegue te passar essas informações, a gente consegue possibilitar ter um rastreamento com isso, a gente consegue alterações de processo para fazer isso. Então, são pontos muito importantes. E a última aqui que eu deixei como para quem é frutista, né, é a gestão de frota manual. Então, por exemplo, se eu tenho uma frota de, sei lá, 100 veículos aqui e eu preciso organizar manutenções, né, eu não quero atuar só na corretiva, né, a corretiva sempre está mais caro, o caminhão quebrou, tal. É melhor atuar na preventiva. Com a digitalização a gente consegue perceber isso e consegue analisar dados para ter uma melhor acuracidade nas informações. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse segundo vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer o impacto da transformação digital na logística. Então aqui eu vou entrar mais no detalhe das coisas. E espero que tenham gostado. Até a próxima.